Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? O diretor da Foz TV mandou parar de dar pitaco por aqui e que se eu quiser para criar o meu programa. Cá estou, aqui no estúdio da Foz TV, criando um programa para chamar de meu. Seja muito bem-vindo. Está no ar um primeiro episódio do FafaCast. Sejam muito bem-vindos. E minha primeira convidada é a Bárbara. Obrigada por ter aceitado que meu orgulho! convite. Gente, para vocês que não sabem, eu chamo ela de meu orgulho, porque ela é o meu orgulho. E eu tô muito orgulhosa de estar aqui hoje, sendo a primeira convidada. Obrigada. Vocês vão me ver chamando ela de Babi, de Bárbara. Bárbara é muito formal. Bárbara quase ninguém me chama. Nem meus professores em época de escola, faculdade, me chamavam de Bárbara. Nem Babi. Clientes me chamam de Bárbara. Ficou Babi. Babi. Começa com Bárbara, daqui 2 minutos já fala. Então, Babi... Aí ficou Babi. Ficou Babi. Até meio não reconhece Bárbara. Não. Você sabe que às vezes eu falo... sou eu. Bárbara, sou eu. Antes de que eu me esqueça, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e deixa também sua sugestão, sua crítica, o elogio também é sempre muito bem-vindo. Redes sociais, tá tudo FafaCast, Facebook, Instagram, YouTube. Vamos acompanhar a gente. Isso mesmo, gente. E também eu quero... Vamos começar. Tá. Nasceu onde? Nasci em São Paulo, numa maternidade que eu não sei o nome, mas todo mundo da minha idade nasceu naquela maternidade, Entendi. Sabe assim? Em São Paulo, mas a minha mãe foi para São Bernardo, acho que eu tinha 2 anos. E aí fiquei em São Bernardo e sou de São Bernardo até hoje. Enraizei. E agora, faz o quê? Agora eu trabalho com direito imobiliário. Com direito imobiliário, vou trabalhar, né? Trabalho com documentação imobiliária, faço financiamento imobiliário. Então, se você precisar de financiamento, estamos aí. E terminei a faculdade de Direito agora. Estou prestando OAB e vou trabalhar com direito imobiliário. Ai, que orgulho. Mas, vocês achavam que eu ia trazer alguém maromba, do meio fitness aqui, né? Gente, não sou essa pessoa. Não tô enganado. Eu conheci a Babi na academia. Foi. E o que ela mais gosta de treinar é a língua. Ai, gente, essa vida não é pra mim. Foi assim, sabe como foi? Foi assim, a minha irmã, você conhece a minha irmã da academia? Sim. E a minha irmã, ela sempre ficou pra mim, vamos, você é muito preguiçosa, vamos. Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí 15 dias de academia eu peguei Covid. Aí, poxa, não fui mais pra academia. Aí fiquei os tempos lá, os 14 dias, voltei pra academia e aí voltou minhas aulas presenciais. Eu não pude mais ir na academia. Que pena, Nossa, né? Eu fiquei triste, menina. E desde lá nunca mais fiz nada. Nada. O colesterol sarou? Não. Não, então. Então, eu tô com colesterol alto, comecei a fazer umas caminhadas, parei, melhorei a alimentação, caguei na alimentação de novo. Gente, eu sou muito indisciplinada. Eu não consigo gostar dessas coisas. Eu acho maravilhoso. Você vê quanto eu te elogiava. Mas eu não consigo gostar dessas coisas. Não consigo. Porque falavam pra mim, não, é só no começo, depois vai vir um negócio lá, que vai, uns hormônios, que eu não conheço. Eu não entendo muito de glicídios, flucídios, não entendo dessas coisas. Mas vai vir os hormônios, que você vai ter prazer. Amor, nunca veio. Eu falava, vai chegar quando? Eu falava pra Nath na época, vai chegar quando esse prazer aí? Que eu não tenho, eu venho no ódio mesmo. Então é a necessidade de ir. É o ódio. É o ódio. É o ódio. Eu ia na força do ódio. E a minha irmã que ficava, vamos, desce. Aí eu ia. Mas era gostoso. Às vezes estava aquele silêncio, a concentração, daqui a pouco, cheguei! Orgulho! Então, eu não fazia com prazer, não. Era ódio mesmo. Era ódio. Mas assim, eu falo até pra minha irmã isso, que se eu não tivesse pego Covid... E eu ia todo dia, lembra? Lembro, eu ia sim. todo dia, eu ia constantemente. Se eu não tivesse pego Covid, eu acho que eu tinha continuado. Mas aí eu dei aquela... Eu já não gostava de ir. Eu já não queria ir. Eu já ia, né? Ai, cacete, vamos. Eu já ia naquela situação. Mas eu estava numa rotina de ir todo dia. Então, eu acho que se eu não tivesse pego Covid, eu tinha continuado mais tempo. Depois eu desanimei. Mas eu lembro que você foi depois do Covid. Então, aí depois voltou minhas aulas, porque nessa época minhas aulas estavam online. Então, eu podia assistir, eu assistia em casa, então eu ia às 6h30, e eu odeio acordar cedo. Odeio acordar cedo. E aí eu acordava cedo e eu assistia aula online. Então, eu chegava da academia, tipo, 6:45, eu sentava e assistia aula online.
Então, dava certinho os Sim, horários. tava encaixado. Tava né? encaixado. Aí, as minhas aulas voltaram presenciais. Aí, eu tinha que sair de casa e eu ia de ônibus, porque lá virou tudo Estapar, lá na faculdade. E não tinha, estacionamento era um absurdo de caro, e eu tinha que pagar Estapar. E aí, furtaram o carro de um menino da minha sala. Aí, eu falei, eu não vou... E assim, era o mesmo caminho do ônibus, sabe? E eu saía quase no mesmo horário, porque não achava lugar para estacionar, tudo. Aí, eu falei, e eu nem sabia, caso você esteja estudando, aprenda isso. A faculdade paga o seu ônibus. Tem que fazer a carteirinha. Eu não sabia disso. Como não? Juro por Deus. Tem a carteirinha de estudante. Pois eu né? não sabia disso. E aí as meninas, eu comecei a ir de ônibus, aí as meninas falaram pra mim, você fez a carteirinha? Aí eu, que carteirinha? Porque eu fui, são 5 anos de faculdade, 4 eu fui de carro. Imbecil, né? Aí eu falei, que carteirinha? É que você não anda de ônibus, você não vê as Aí eu falei, as que crianças carteirinha? Aí as meninas falaram, não, você faz uma carteirinha, e aí você vai lá, pega um comprovante de endereço, vai lá na secretaria, aí a faculdade vai te dar um cartão, que eu até tenho, um cartão de estudante. E aí eles que colocam créditos, tipo, você vai carregar. Eu falei, como é que ia? E vocês estão me falando isso agora, no meu último ano? Sacanagem. Aí eu falei, não acredito. E aí eu fui, fiz essa carteirinha, e aí eu fui de ônibus todo, aí o ano inteiro, porque aí voltou em janeiro mesmo, voltou o ano todo. E aí eu fui de ônibus, e aí eu tinha que sair mais cedo. Aí eu falei, poxa. Que pena. Aí a minha irmã falou, vamos fazer à noite? Eu falei, à noite eu tô cansada. Trabalhei o dia todo, tem que fazer janta. Aí não dá, né? Porque estudar, ter filho, marido, casa, faculdade e academia, a gente tira a academia, né? A gente exclui a academia, né? Aí não fui mais. Falar em filho, eu lembro uma vez você falando, não vejo a hora da Júlia casar. Ai, menina, já falei pra ela ontem, amor. Quando que você vai embora? Amor, 24 anos, já tá na hora, cara. Sacanagem. 24 anos, já tá na hora. Se coça aí, filha, vai resolver sua vida. Ela fala, mãe, quando eu for embora, você vai chorar. Eu falo, vou falar, amém, Senhor, obrigado. E é a única, né? A única. E você quer que eu vá embora? Eu quero que ela tenha a vida dela, na verdade. Já tá tendo confronto. Existe um confronto, porque ela já é muito independente. Ela já trabalha, ela já tem o dinheiro dela. Ontem a gente estava discutindo isso. Porque, assim, ela sai. E amor, eu sou louca, neurótica, doida. Eu sou essa pessoa. E eu fico, tá tudo bem? Vai dormir em casa? Onde você tá? Aí ela fica, mãe, eu sei me cuidar. Aí eu falo, mas eu pergunto. E se não me responder, eu vou lá. Aí ela tava esses dias na casa de uma amiga dela. Eu falei, onde que é essa amiga aí? Que eu não sei onde que é. Ai, mãe, é na Dom Jaime. Que vergonha. Aí ela, você é a única mãe que... E se não me responde, eu vou lá, amor, eu vou. Aí ela falou pra mim ontem assim, e se você vai lá e nem te falei o prédio? Eu falei, eu batia de prédio em prédio, até eu te achar, filha da puta. Eu vou te achar. Aí ela ri, aí ela fala, você não ia fazer isso? Eu falei, duvida? Vai que você não vai ver se eu vou fazer. Então, assim, eu sou muito preocupada. E eu acho que quando ela tiver... Ela falou, quando eu mudar, você vai ficar me ligando? Eu falei, não, aí você vai ter sua vida... Aí eu me ponho no meu lugar. Mas quando você morar no meu teto... Não é nada, você vai ficar indo na casa dela. Ai, não sei. Aí eu falo pra ela, quando você morar no meu teto, comer da minha comida, dormir na minha cama... Que a cama, quem comprou fui eu, é minha. O quarto é meu, faz parte do meu apartamento. Então a casa é minha, você me deve satisfação. Não quero saber, você gosta, você não gosta. Não tá bom, pega suas coisas e vai embora. Ai, que chata. Aí ela fala, ai, mãe, eu não aguento você. Aí o meu marido fala, ai, meu Deus, não adianta, não adianta. E eu não durmo enquanto ela não chega. Então, minha vida é um inferno, né? Eu vejo ela se arrumando, eu falo, ai, meu Deus do céu. Eu falo, vai sair? Ela fala, vou. Eu falo, mas ela tem que viver, né? Tem que viver. Ela tem que viver. Eu não posso prender ela dentro de casa numa bolha. Então, assim, ela vai, ela sai, ela passeia, ela vai viajar com os amigos. Mas eu aqui, no sofrimento. É meio contraditório esse negócio aí. Você quer ver se você se libera desse estresse, de preocupação, mas... Amor, eu peço perdão pra minha mãe todos os dias. Todos os dias eu falo, mãe, desculpa, tá? Desculpa, tá? Sacanagem. Porque na época, e a na Júlia nossa... é boazinha, não é? A Júlia é muito tranquila. Na nossa época, ainda não tinha celular. Então, você fala, vou pra lá... Amor, que hora que você vai chegar? Como é que tá? Se tá tudo bem? Se tá acontecendo alguma coisa? Como que os pais iam saber? Então, eu não sei se eu viveria naquela época. Naquela época, eu não sei o que eu ia fazer, porque eu fico... Eu tenho duas vezes pra falar se tá tudo bem. Na terceira, ela já não me responde mais. Então, eu falo, Fih, tá tudo bem? Aí ela faz assim, ó. Aí eu falo, ai, tá tudo bem. Tipo, passa umas 3 horas, eu falo, e aí, tá tudo tranquilo? Aí ela... Aí eu não posso mais perguntar. Já deu o limite de eu perguntar se tá tudo bem ou não, entendeu? Aí eu falo, tá, aí eu não pergunto mais. Aí a hora que ela abre a porta, é aquele negócio que toda mãe fala, que sempre falou e a gente nunca acreditou.
O melhor barulho do mundo é quando você a sua filha abre a porta e fecha a porta e, tipo, ela tá dentro da sua casa, tipo, 3, 4, 5 da manhã, sei lá quando. E você fala, ai, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, Deus, obrigado ao chá, obrigado, sei lá, por trazer minha filha de volta para casa. Me preparando psicologicamente para isso. Amor. E menino, eu não sei se é pior ou melhor. Graças a Deus eu tive menina, aí eu falo isso. Porque o meu marido, ele foi uma pessoa... A minha sogra contava coisas que eu falava... Se eu tivesse um filho desse, eu tinha infartado. Ai. De ser danado mesmo, sabe? De ser terrível. Por enquanto, o Vitor é bonzinho. Então, o Vitor é muito bonzinho. Cresça assim. O Vitor é muito bonzinho. Ela sempre foi uma criança muito tranquila. Eu não tive trabalho com ela nenhum. Ela sempre foi uma criança que ela foi com todo mundo. Ela não era uma criança chorona. E os outros falam pra mim, nossa, mas você fala tanto que ela é bonzinha, porque você não tinha outro? Ah, porque eu não tinha dinheiro nem pra sustentar ela, né? Aí eu ia ter outro. Aí o outro vem contraditório. E assim, a Júlia foi pra escolinha, ela tinha 3 meses. Minha mãe foi pro interior, meu pai foi transferido, e eu tinha que voltar a trabalhar, porque eu tinha que trabalhar, e ela foi pra escolinha. Então, assim, quem criou ela, assim, era assim, coisas de mãe que eu olho e eu falo, gente... eu vejo as mães hoje, eu me compadeço, sabe? Porque, assim, eu passei muito isso. E eu tive que tratar isso na terapia, real, oficial, na terapia. Porque, assim, eu ouvi assim, oi, tudo bem? Ai, ela tá andando. Ai, oi, tudo bem? Ai, ela comeu não sei o quê. Porque eu tava trabalhando. Porque eu tinha que trabalhar. É a vida da mulher. Exatamente. Mulher real. Então, assim, eu tinha que trabalhar. Então, assim, eu pegava ela dormindo, eu levava ela dormindo. O dele, meu marido, nunca foi uma pessoa que teve horário, ele trabalhava com feira de evento, então ele saía, tipo, 3 da manhã, voltava no outro dia. Então, eu não tinha minha família aqui, então era eu e ele, e com ela. Então, era assim, era muito complicado, foi muito complicado. Passamos, graças a Deus. Eu trabalhava em shopping, eu trabalhava no shopping Morumbi. Rolezão. Eu saía no sábado, tipo, 1h da manhã, eu pegava o último ônibus pra vir embora. Quando meu pai tava aqui, meu pai sempre ia me buscar. Mas quando meu pai não tava, eu tinha que voltar de ônibus. Eu não tinha nem bicicleta, amor. Eu não tinha nem bicicleta. Então, assim, foi muito complicado. E eu sempre, na verdade, assim, quando ela nasceu, depois que ela tinha uns 2 anos, eu sempre pensei em ter outro filho. Porque eu falava, um filho só é tão ruim, né? E eu falo isso pra você. E falo isso pra minha irmã. Minha irmã tem uma filha de 11 anos. E eu sempre falei pra ela, Débora, não demora. Porque demorou, já era. Não, Mas aí eu paro e penso, se eu ter outro filho... É isso. Como que eu trabalho? É isso. Não trabalho. É isso. Muitas vezes o meu trabalho, o que eu ganhava, eu pagava a escolinha e sobrava um tico. Aí eu falava, como é que eu vou pagar 2 mensalidades? Não dá. Então, realmente, é a vida de, vamos supor, de 80% das mulheres. A vida. Que tem e assim, que hoje eu vejo as mulheres infelizmente falando e eu falo, é isso. Olha, mas vai passar. Vai passar. Eles crescem. E vai passar, sabe? Às vezes eu ouço amigas falando de fase difícil, de filho. E assim, como eu tive filho muito cedo e já passei, e eu falo, eu sei, eu compadeço o que você está falando, mas vai passar. Vai passar. Tudo passa. As coisas boas, a vida me ensinou isso. As coisas boas e as coisas ruins. Tudo passa. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Então, assim, as coisas boas você tem que aproveitar para se lembrar disso. E ter uma boa lembrança. E as coisas ruins, o seu aprendizado. A gente aprende muito com as coisas ruins. Quando eu tô numa fase muito difícil, eu respiro e falo, vai passar, nada é pra sempre, nada é pra sempre. Mas esse é o mantra, Flá, esse é o mantra. Porque nada assim, é pra sempre. O que a vida me ensinou é isso. Nada é pra sempre. E as coisas, hoje às vezes eu olho, às vezes conversando com amigas, que eu tenho, graças a Deus, amigos de muitos anos. Muitos anos. Eu tenho amigos, a minha filha... também onde você passa, você vai deixando rastro. Assim. A minha filha fala que eu sou toco de enchente. Toco de enchente. Ela fala, nossa, você vai comprar um pão, você demora 4h30 pra voltar, amor. Porque você encontra um, você encontra o outro. Na eleição, ela foi votar comigo em uma. Aí essa eleição que teve, ela falou, não vou. Aí eu falei, Ju, porque ela vota comigo numa escola e meu marido vota em outra escola. Então, vai nós duas juntos e ele vai para outra escola. Não, mas eu entendo ela, porque quando a minha mãe, a gente tá andando lá na cidade, ela, oi, como que a senhora tá... Eu falei, mãe, vamos. Aí ela falou... Ela abre a boca para falar, vou indo. Eu falei, mãe, vamos. Ela falou, mãe, não vou com você. Porque aí eu tô na escola que eu estudei. Eu volto na escola que eu estudei. Todo mundo. Eu encontro todo mundo. E vocês estão percebendo, eu não gosto de falar, né? Então, assim, eu encontro todo mundo. Ai, como que você tá? Quanto tempo? E a gente fica... Ela fica assim, ó. Vamos. Mãe, vamos. Aí, esse ano, ela falou, não vou com você, mãe.
eu não vou com você, porque é insuportável andar com você, mãe. Aí eu dou risada, eu falo, Júlia, para. Ela, você conhece todo mundo, toda hora. Toda hora você tá falando com um, toda hora você tá falando com o outro, vamos votar e ir pra casa. Você já pensou assim, eleger a vereadora? Imagina, todo mundo me fala isso, menina. Eu mato aquele povo. Se eu for pra política, eu mato aquele povo. Já tá tirando a OAB, tá ali no meio. Não. Nunca nem pensei. Às vezes as pessoas me falam isso. Porque você não sei lá, onde você para, você encontra gente? Não. Quer só paz, né? Quero paz. E outra coisa que eu quero falar. Um dos maiores motivos de eu ter te convidado também é que, para mim, na minha realidade, era impossível ter um imóvel. Meu mesmo. 40 anos pagando? 40 anos pagando, mas é meu. Então, eu quero também que você passe essa informação para as pessoas. Porque, na minha leiguice, digamos assim, era impossível. 90% das pessoas têm o mesmo pensamento que você. Porque autônoma, não tem uma renda fixa. Não sou registrada, não tenho fundo de garantia. Não tem uma poupança. 90%. O que me ensinou porque assim, olha, trabalhar com financiamento imobiliário é você trabalhar com o sonho das pessoas. Então, assim, a gente tem pessoas que estão comprando o quarto imóvel e para ela, coisa mais normal do mundo, dane-se. E você tem aquela pessoa que está juntando centavos para comprar o primeiro imóvel. Então, assim, eu tenho os extremos. Eu trabalho com um cliente que está comprando imóvel de milhões e eu trabalho com um cliente que está comprando imóvel de 100 mil. Não, 100 mil não existe mais, mas 200 mil. Então, assim, e muitas vezes, eu falo, os meus clientinhos, muitos como você, o que eu te falei? Você vai comprar. Eu vou aprovar o seu crédito. Calma. Eu vou aprovar seu crédito. Tudo que ela falava assim, mas isso tá com a taxa, mudou a taxa, tá com a taxa mais alta. Eu falei, minha filha, se aprovar... É o que importa. Com a taxa lá no infinito. Eu trabalho com Itaú, Santander, Caixa e Bradesco. E teve um tempo que a Caixa, eu fui convidada para ficar na GM. Dentro da GM tem um posto da Caixa que você atende os funcionários da GM. E foi nesse momento... Eu já trabalhava há algum tempo com financiamento imobiliário, mas foi dentro da GM que eu falei, gente, as pessoas não têm ideia. Chegava os peão, né, que eles falam, sentar lá para conversar comigo e tinha 100 mil de fundo de garantia, ganhava um salário muito bom na época e morava de aluguel. E aí eu fazia a simulação e às vezes o que ele ia pagar de prestação era menos do que ele pagava de aluguel. E eles falavam, como assim? E eu ainda moro, mas eu moro de aluguel, mas eu posso comprar? Eu consigo comprar? Aí eu falava, tô falando para você que você consegue. O que eu preciso sempre entender do cliente que eu falo, por isso que a simulação é tão importante. A prestação você aguenta? Dá para você pagar a prestação? Não, essa prestação eu consigo pagar. Então, claro que eu não sou mágica, que tem gente que acha que eu faço magias, né? Eu não sou mágica. Eu faço dentro da realidade do cliente. Então, eu tenho clientes que, por exemplo, eu abri a conta agora, eu tenho 2 meses de extrato. Eu não vou conseguir te aprovar. Qual que é essa dica para as pessoas, para ser aprovado? O que elas devem fazer? Primeira coisa, não ter restrição. Não pode ter nada de restrição. Mas eu tenho uma conta de luz que R$10. Não pode ter nenhum tipo de restrição. Ter uma consequência, que nem nós que somos autônomos, que é a maior dificuldade hoje de aprovação de crédito, ter uma constância de depósitos. Movimentar a conta. Muita gente, o que acontece? Eu pego um dinheiro. Eu não tenho... Eu tenho a renda, eu converso com a cliente, quanto você ganha por mês, qual que é a sua renda mensal, mais ou menos. É tanto. Ela tem o poder do financiamento, mas ela pega em dinheiro. Não faz o movimento. Não faz a movimentação do banco. O que me ajudou foi o Pix. Exatamente. Porque senão eu estaria só na poupança. O Pix meio que me obrigou a movimentar a sua conta. A sua conta, ela tinha uma movimentação constante. E não adianta também eu ter uma movimentação que o mês eu ganhei 8 mil e no mês eu depositei R$300. Eu preciso ter uma constância de movimentação. Então, o que eu explico para o cliente? Mas muita gente que é autônoma, às vezes, recebe em dinheiro. Mas o meu chefe ou a pessoa que eu trabalho prefere que eu pague em dinheiro. Ok, vai no banco e deposita esse dinheiro. Não fica sem movimentação. Tem muito cliente que tem renda e eu tenho que esperar essa movimentação desses 6 meses
para a gente poder aprovar o crédito. Só que muitas vezes aquele imóvel que ele viu, que ele gostou, que está dentro do que ele pode pagar, em 6 meses ele foi vendido. Foi vendido. Até eu precisei que... A gente foi super rápido, você lembra? Foi conseguir, rápido, né? Para eu conseguir o dinheiro. Não, mas eu vou conseguir. Porque o que eu faço com os clientes é passar a realidade total desse processo. Então, assim, quem está comprando imóvel, infelizmente, vai... Minha filha, você vai gastar até aqueles 3 centavos que está escondido dentro da gaveta, ele vai aparecer. Por quê? Porque paga a documentação. A documentação, ela é cara. Você não tem como fugir disso. E, assim, eu sempre faço o valor total do documento. Se o cliente tem desconto ou não, nós vamos ver lá na frente. Porque a Prefeitura de São Bernardo, a Prefeitura de Santo André, a Prefeitura de São Caetano, a Prefeitura de Diadema, eles fazem um cálculo que eu não entendo. Eu não consigo entender esse cálculo. Então, o que eu falo para o cliente? Eu vou colocar tudo, e se você tiver desconto, vai aparecer no seu boleto, você paga, eu passo o boleto para o cliente pagar, você paga o seu boleto. Você teve desconto, não teve? Tive, você teve o primeiro desconto. imóvel. Você teve desconto. Então, assim, eu passo o boleto, você paga o boleto. Tive 2.000 de desconto, maravilha, ótimo. Que bênção que você teve esse desconto. Porém, você nem estava contando com ele. Então, você já guarda 2.000 a mais. Você tem 2.000 a mais guardado. Você vai precisar depois. Porque você vai precisar depois. Então, assim, para mim, o mais importante que o cliente tem que entender é assim... por isso que eu falo muito no meu Instagram, às vezes eu faço live ou eu faço alguns Qual vídeos. Qual é o seu Instagram? Bárbara Documentista. E o meu pessoal é Babi Malavassi. Entra lá e me segue. Eu falo muito sobre simulação. Por quê? Porque a simulação, ela realmente vai dar o plano real do seu sonho. É verdade, é verdadeira a simulação. Então, assim, eu tenho 30.000 guardado. Eu quero comprar um imóvel de 500. 30.000 você não vai poder, você não tem o suficiente para dar um sinal. Então, um imóvel de 500 você não vai poder comprar. Então, vamos baixar esse imóvel. Então, assim, às vezes a gente tem... Ou eu tenho clientes que não têm noção nenhuma de financiamento, nada, como você. Eu não posso comprar, imagina, não vou conseguir comprar. E hoje a sua prestação é um pouquinho mais do que um aluguel. E que daqui a pouco ela vai ser um aluguel. Então, assim, ela vai baixando. Então, assim, ou eu tenho clientes que não têm noção nenhuma do que pode comprar, ou eu tenho clientes que têm o sonho. Você fala, amor, desce. Não dá, ainda não dá. Volta para a realidade? Ainda não dá, porque o que eu falo muitas vezes para o cliente? Às vezes você tem aquele sonho de comprar aquele imóvel, naquele prédio, que é aquele prédio clube, que tem tudo, mas ainda a sua realidade não dá. Você comprando um imóvel menor, mesmo que você ainda não terminou de pagar, ele pode entrar como forma de pagamento. E aí você conseguir financiar um outro imóvel com valor um pouquinho maior. Eu tenho uma cliente que eu comecei o processo dela agora, que eu estou fazendo o 4º financiamento dela. 4º, que ela comprou um imóvel pequenininho, aí ela quitou, aí ela vendeu, aí ela me ligou, falou, eu vendi o meu imóvel, estou vendo um outro imóvel, mas agora é um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Por quê? A gente fala o seguinte, se você tiver uma disciplina autônomo, se você tiver uma disciplina financeira, porque, você tem fundo de garantia? Não. Também não. Também não tem. Só que o fundo de garantia, ele é uma poupança. Que a pessoa que é registrada, bonitinha, tem. Nós podemos ter. Então, a gente pode pegar essa porcentagem e todo mês guardar desse fundo de garantia. Você guardando, porque o fundo de garantia, a gente faz um cálculo meio que de padaria, que o fundo de garantia é um salário por ano. Então, juntando os 12 meses de recolhimento do fundo de garantia, ele dá um salário por ano. O que a gente faz o cálculo de padaria, tá? Mas a gente faz um cálculo de padaria. Eu nunca ouvi esse negócio, cálculo de padaria. Cálculo de padaria que é aquele assim, ó. O que é esse cálculo de padaria que a gente faz? Se você guardar um salário por ano e você amortizar de 2 em 2 anos, se você fez um financiamento de 35 anos, em 15 você quita. É interessante. Então, assim, mesmo pra gente que é autônomo, se policia a guardar. A gente, às vezes, não se policia, não. A gente não se policia. Porque, E o fundo de garantia, o trabalhador, ele não tem acesso a esse fundo de garantia. Tem que ficar lá. E ele não pode mexer. Ele só vai poder mexer se ele for amortizar o saldo devedor dele num financiamento, ou se ele for mandado embora e ele retirar. Eu tenho clientes que têm 280 mil de fundo de garantia. Que hora você fala, meu amor?
O que você está fazendo com esse fundo de garantia aí? Guarda. Entendeu? Porque não pode tirar, porque já tem um imóvel, não pode comprar outro imóvel usando, porque o fundo de garantia, a regra principal é você não ter nenhum imóvel no nome. Então, eu tenho um imóvel no nome, eu tenho um fundo de garantia, eu não posso usar. Ou então, eu só vou tirar ele se eu for mandado embora, ou se eu for aposentada. Senão, eu não posso usar. Não fica preso lá. Senão eu não posso usar. Então, assim, o trabalhador que tem... Então, assim, usando de 2... Porque o fundo de garantia você pode usar de 2 em 2 anos. Você usando de 2 em 2 anos, você reduz 20 anos. Porque a amortização, você vai pelo saldo devedor e você tem a tabelinha de Abaixa amortização. muito juros. Abaixa muito juros. Eu fiz esses dias uma simulação. Eu falei, vamos nos esforçar? Então, vamos tentar guardar. E aí você fala, mas vou guardar R$200. Mas vou guardar R$300. Eu vou guardar R$50. Eu vou guardar R$100. Seja, né? Num montante. Hoje você tem só 50. Eu falo pro cliente, hoje você tem só 50, guarda 50. Mês passado foi ótimo. Nossa, eu trabalhei pra caramba, consegui. Então, supre o mês que você guardou só 50, guarda uns R$200, R$300. Porque assim, senão você vai ficar 35 anos pagando. Aí você vai pagar 50 imóveis, né? 50. Você vai pagar umas 4 ou 5 vezes o valor que você pagou. Porque tem os juros, tem tudo. Então, assim, e muita gente fala, mas será que eu posso comprar? Essa é uma pessoa aqui, ó. Eu consegui. Se eu Será conseguir, que eu qualquer posso pessoa comprar? consegue. Será que dá para mim comprar? A gente fazendo todo o estudo do cliente, a gente entendendo a situação do cliente e a gente passando para o cliente. Olha, eu fiz uma simulação, a gente tem várias situações. A Flaviana não deu entrada, tá, gente? Explica um pouquinho esse segredinho. O que acontece? A preocupação era a entrada. O que acontece? A gente tem alguns jogos de número que a gente consegue fazer, mas tudo vai depender do vendedor aceitar essa condição. Se o cliente... Porque o que acontece? Eu colocando o imóvel um pouco no valor maior, para você não dar a entrada do imóvel, o que acontece? O vendedor tem que aceitar essa situação. O cliente precisa ter a renda, porque vai aumentar. Então, são macetes de jogo de número que a gente faz. E esse jogo de número, ele tem que estar dentro do que você pode comprar. Então, eu tenho que sentar com o cliente e entender qual é a sua situação. Tem muita gente que me procura e fala, eu nem falei com você porque eu não tenho renda. Então me passa o extrato bancário. Como você não tem renda? Você tem 8 mil de renda. Mas meu extrato está zerado, eu tenho 30 centavos na conta. Mas não é isso que me importa. Então, entender... Às vezes, o cliente nem sabe quanto ganha por mês. Quanto você ganha por mês? Sei lá. Eu também. Mas é 90% das pessoas. E hoje, o que eu mais tenho de cliente ou é PJ ou é autônomo. Clientes PJ, por favor, não movimentem a conta PJ. Porque eu estou com muitos clientes assim. Quando você trabalha com a PJ, eu tenho o cartão da empresa e tenho o meu cartão pessoa física. É muito mais fácil eu trabalhar com a PJ porque eu trabalho numa conta só. Então, eu recebo daqui do fornecedor... Eu já pago o que eu tenho que pagar, não fico transferindo para minha conta física para pagar. Só que quem está comprando imóvel não é a sua empresa, meu amor, é você. Então, eu não posso usar a sua conta PJ para comprovar renda. Eu preciso usar a sua conta física. E eu tenho vários clientes que têm uma renda boa, mas só faz movimentação na PJ. Então, assim, tá pensando em comprar algum imóvel, tá com planejamento... Faz esse... Eu ainda falo, há anos atrás, eu trabalho com isso, já fazem 15 anos, há um tempo atrás, o cliente tinha que tirar o dinheiro, ir lá no banco e fazer aquele depósito no caixa eletrônico com o negocinho lá. Hoje não, amor, hoje você faz pelo celular. Antigamente você tinha, recebi em dinheiro, eu tenho que ir lá no banco. Então, assim, hoje você faz um Pix. Entendeu? Então, assim, hoje está muito mais facilitada essa movimentação do banco. Eu tive um cliente há muitos anos atrás que ele pegava na PJ, ele falava, mas você vai fazer eu ir no banco? Eu falava, vou. Ele me mandava todo mês. Aí eu falava, você me movimentou, você transferiu pouco. Pode aumentar a sua PF, que a sua PF tá com um valor muito baixo de movimentação. Então, facilitou muito. Vai no banco, vai no caixa eletrônico, tira o dinheiro. Hoje não, hoje é Pix. Faz um Pix para sua conta física. Faz. E muita gente, quando eu pego, às vezes, o extrato, tem uma movimentação de R$1.000 na pessoa física e na pessoa jurídica tem 10. Aí eu falo, então, como que eu vou fazer? Então, quem é PJ e pensa em comprar imóvel, precisa começar a movimentar a pessoa física. Não é o seu imóvel, não é a sua empresa que está comprando. Mas é tudo meu. Eu entendo que é tudo seu, mas o banco não. Então, você tem que fazer movimentar a pessoa física.
A Legal. gente tendo toda a situação do cliente, aí vai o segundo passo de achar um imóvel de acordo com o que... Porque, assim, muitas vezes tem gente que sai desembestado visitando imóvel e nem sabe quanto pode comprar. Aí se encanta. Eu quero esse, ai, cozinha planejada, armário em tudo, ai, olha, não... Mas aí vem pra mim, aí eu falo, então, mas não dá. Não dá. Nossa, a minha realidade era tão... Minha perspectiva era tão baixa que... É assim, tem aquele imóvel assim, assim, assado, acho que dá pra você comprar contrato de gaveta? Vamos ver. Não dava mais. Não, eu acho que nem existe mais. Muito pouco. Mas muito pouco. Muito pouco. Aí eu falo, é uma que transação pena. muito arriscada. Quando deu, foi pro banco, vamos tentar? Eu falei, o que eu tenho a perder, né? Então vamos. Aí quando aprovou, quer ver outro? Não, aprovou esse, vai esse, eu gostei desse, eu nem vi outro, porque... E o medo de não... De não dar. De não dar É que você outra... tinha uma realidade, você tinha um senso apurado da sua realidade. Sim. Tem gente que viaja, vou comprar. Né? Nossa, tem gente que voa. Eu acho maravilhoso, só que realmente você tem que ter... O pezinho no chão, né? Você tem que entender a sua situação financeira. Você tem, e assim, tem muita gente que até ganha um valor legal, mas está com um comprometimento de dívida grande. Então, eu pago o carro, pago escola, pago isso, pago aquilo. Uma prestação para mim hoje de R$2.000, R$3.000 pesa. Então, assim, você tem poder aquisitivo, poder financeiro, a sua renda comportaria. Mas o custo de vida Mas é a sua alto. vida está comprometida com outras coisas. Então, vamos diminuir o patamar. Por isso que a simulação é tão importante. Por isso que eu bato muito nessa tecla da simulação. Precisa fazer a simulação para... mas uma parcela hoje de tanto, para mim, é alta. Então, nós vamos ter que diminuir o valor do imóvel. Uma parcela de tanto, para mim, está muito tranquilo. Eu consigo pagar até R$1.000 a mais de parcela. Então, a gente pode aumentar o valor do imóvel. Sim, sim. E nessa situação, a gente consegue chegar... Então, aí você visita... exatamente o que você pode comprar. Porque aí você se encanta com aquele. E aí, quando você não pode comprar, todos são horrorosos. Você se encantou com... É verdade. Sim, sim. Você se encantou com um imóvel, você pode visitar 200, você pode visitar um imóvel maravilhoso. Porque na sua cabeça, é aquele imóvel. Eu queria aquele, eu não quero esse. E aí você fala, então, mas esse é... Por isso que é importante fazer a simulação antes. A gente fez a sua simulação, né? Fez. Antes de eu visitar, fez. Então, assim, por isso que é tão importante. Porque muitas vezes a gente... Autônomo, principalmente, tem uma rotatividade tão grande de entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Às vezes você tem um cliente ou uma pessoa que te paga R$2.000 por mês, que é aqueles 2.000. Aí você fala, quanto é a sua renda? 2.000. Aí você fala, então você me passa os extratos? Aí a renda é 5. Aí a pessoa fala, mas de onde saiu esse dinheiro? Eu falo, pois é, eu que te pergunto. Porque é um que depositou 200, é o outro que você fez um trabalhinho aqui, depositou 400, aí você fez um bico aqui, depositou mais 600. E você não se dá conta. Você se dá conta com aquele montante que você recebe por integral. O picadinho nem passa O picadinho pela cabeça. você esquece. Tem muito cliente meu que fala, nossa, mas é tudo isso de renda? Aí eu falo, mas é o extrato que você me passou. Nossa, nem eu me dava conta. Porque é tanto... E assim, é um extrato gigantesco, com um monte de... Um montante e um monte de picadinho, um monte de picadinho. Você somando os picadinhos, dá maior que o montante e você nem se deu conta desse picadinho. Sim. Legal. Vamos lá. Teve algum, assim, que você sentiu que não aprovou? Todos eu sinto. Que, tipo, nossa... Todos eu sinto. Comoveu? Todos. Eu tive uma cliente há uns anos atrás que ela já tinha... Na verdade, assim, eu faço a divulgação no Face, faço a divulgação no Instagram, e ela me ligou... E hoje, tudo que ela faz, ela me liga. Ela virou minha amiga, assim. Tudo que ela fala, eu preciso fazer isso, você acha que eu devo? Eu preciso amortizar, você acha que tá bom? E eu falo para ela, mas você que tem que entender. E ela pegou uma confiança tão grande, porque assim, ela tinha... eu fiz um anúncio no Face, e o marido dela me mandou mensagem, que ele chama Agnaldo. Eles são... eu amo eles de paixão. E ele me mandou mensagem. E aí ele pegou e falou assim... eu tava vendo, eu vi que você faz financiamento, eu tô tentando fazer, não tô conseguindo, né. E aí ela, toda desconfiada. E aí ele falou assim, vou colocar você para falar com a minha mulher. E aí eu conversei com ela e ela não acreditava.
ela foi totalmente desacreditada, porque ela já tinha tentado financiamento num determinado lugar e não tinha conseguido. Quando ela me explicou a situação, aí eu peguei e falei para ela, mas não deu por causa disso, por causa dessa informação, tá, foi contraditório. Aí, a hora que eu falei isso, ela entendeu que que ela estava desconfiada de mim no último. E aí eu peguei, ela falou, então eu vou lá conversar com você, porque eu quero te conhecer, eu quero entender isso. Aí eu falei, tá bom. E aí, sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou por ir? Porque eu já sei que não vai aprovar? E aí, sabe que você fala assim, não, eu vou aprovar eles. E aí, quando a gente conseguiu aprovar, ela não acreditava. Ela falava, não é possível. Não é possível. Aí, assim, na verdade, eu fiz o financiamento dela comprando, a vendedora dela, ela falou, não, você vai fazer com a Bárbara. Você vai, não, eu vou te levar lá. Ela me trouxe a vendedora dela que comprou um outro imóvel, porque eu trabalho muito com indicação. Muito com indicação. E aí eu acabei fazendo o financiamento dela também. Foi muito legal. Foi muito legal. Falar em indicação, quem me indicou foi a Tati. Foi a Tati, a minha anja. Porque foi ela que falou, faz isso, faz aquilo, procura a Babi, conversa com a minha irmã, conversa com o pessoal da imobiliária. Se não fosse ela, no momento certo, na hora certa... Mas eu falo, tem gente que eu acho que eu estaria em outra cidade. Então... estaria lá na minha terrinha de novo. Eu acho que quando a gente... Porque assim, é o que eu falo para todos os meus clientes. Você não está comprando pão na padaria. E você não está comprando batata na feira. Então, assim, precisa de todo um processo. E assim, que nem eles, foi um casal que, assim, eles estavam tão desacreditados que já tinham tentado, não tinha dado certo, e o cara queria vender o imóvel que ela estava comprando, e aí, mas foi um processo tão bonito, foi um processo que, assim, que eles me marcaram, assim, tanto que sempre quando eu publico no Face, eu publico nas coisas, eles sempre comentam, porque foi um processo que, assim, ela estava tão desacreditada. Teve um outro processo que eu fiz na GM, que eu já fiz processo de gente que foi assinar a escritura e chora. Quando eu entrei no apartamento, eu sambava. Eu tive uma cliente que eu fui assinar a escritura dela, ela errou 3 vezes. Tadinha. 3 vezes. Porque ela estava tão emocionada que ela tinha 60 anos. E ela estava comprando o primeiro imóvel dela. Olha. Que foi também uma cliente que ela falava para mim assim, não vai dar certo. Nossa, você vai perder seu tempo. Eu falava, então, mas eu tô aqui para perder meu tempo. Eu tô aqui para fazer isso mesmo, para perder meu tempo. E aí, o dia que saiu, que aprovou... Ela falava, você tem certeza que é o meu? É meu nome que tá aí mesmo? Você tem certeza? E aí a gente fez todo o processo. No dia que eu fui assinar a escritura dela, ela chorava tanto, que assim, que os vendedores se compadeceram tanto, eles ficaram tão emocionados. E ela errou 3 vezes. Ah, que linda. Aí eu falava, não tem problema, eu imprimo outra, não tem problema, fica comigo a escritura, o banco manda para mim, eu imprimo, não tem problema. E assim, foi também um processo que me emocionou tanto. Quando não aprova, eu não me dou por vencida. Eu nunca me dou por vencida quando não... então, assim, aprovou, não aprovou. Não aprovou. Olha, sinto muito. Então, assim, eu estudo porque não aprovou. Então, assim, é porque a renda está comprometida, é porque você teve uma restrição naquele banco durante qualquer período. Vamos tentar outro banco, vamos tentar outra taxa. Eu vou entender no banco. Eu estou fazendo um processo agora de um cliente que, assim, eles estão vendendo um imóvel, e eles estão comprando outro na sequência. Só que o imóvel deles estava financiado. Então, a renda deles estava comprometida. O banco não sabe que você está vendendo. Então, precisa aparecer lá que está quitado o seu imóvel, para a sua renda ficar livre. E aí, eles assinaram a escritura, aí eles me ligaram, falaram, eu estou assinando a escritura do que eu tô vendendo, né? Estou assinando a escritura. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar uns 4 dias para dar baixa no sistema e a gente pedir a aprovação do seu crédito. Beleza? Beleza. Aí, quando eu fui pedir a aprovação do crédito, aprovou 80 mil a menos. Quando a gerente me passou, eu falei, oi? Falei, como assim? Eles já estão com o imóvel quitado. Mas por quê? Eu falei, olha, o sistema já não deu baixa no financiamento deles? Já não está com baixa? Já está com baixa. Então, a renda deles não está comprometida. E, na verdade, eu fiz a simulação com a renda só dela. Porque ele tinha acabado de mudar de emprego. Então, eu falei para ele, nem vou usar só... Como a renda dela dá, eu já vou fazer só na renda dela para a gente ter certeza que dá o financiamento. Aprovou 80 mil menos. Aí, não, mas por quê? Eu quero saber, não é assim, já está quitado. O que
que tá acontecendo agora nesse período? Os bancos, eles estão vendo muito o Bacen do cliente. Então, o que acontece? No Bacen constava o financiamento ainda. Porque o Bacen, ele vira uma vez por mês. Ele atualiza o sistema dele uma vez por mês, que é todo o seu histórico do banco. E aí, a gerente falou para mim, já sei o que está acontecendo. O Bacen dele ainda está constando, está constando um comprometimento imobiliário. Só vai virar dia 10, que era dia 10 de fevereiro agora. Então, a gente só vai poder pedir, para a gente conseguir fazer o financiamento no valor total, a gente só vai conseguir pedir a aprovação de crédito dele quando virar o Bacen não aparecer mais. Entendi. Aí, liguei para o cliente e falei, olha, a gente vai ter que esperar. Então, assim, se eu, na verdade, falasse, olha, não aprovou, é isso e é isso. Então, procura a documentista certa. Porque assim, gente, é o sonho, né? É um sonho. A gente tem que... a gente não tá brincando com a vida das pessoas. E aí, a gente aprovou esse cliente. Na verdade, eles vão financiar um pouco a mais do que eles estavam pensando em financiar e deu tudo certo. Tem que ter paciência. Tem que pegar uma pessoa que realmente gosta do que tá fazendo. Gosta do que faz. Eu acho que assim, você tem que ter paixão no que você faz. Porque virar aquele, sabe... Cansativo. Não, e máquina, assim, sabe? Não aprovou o próximo. Aprovou o próximo. E eu cuido do cliente até o final. Até ele receber o imóvel. Então, assim, a gente faz grupo no WhatsApp entre vendedor, comprador. Então, o cliente, ele fica comigo eternamente, a gente fala, né? Durante um bom período. E muitos, depois que já acabou, já se encerrou o grupo, olha, se vocês precisarem, às vezes me chamam que tem alguma dúvida. Aí eu falo, eu não trabalho no banco mesmo, eu só faço financiamento imobiliário. Você tem que ver isso lá na agência. E quando eu posso ajudar e quando eu tenho contato, porque o que acontece? Gerente, eles rodam muito. Então, o gerente que eu faço processo está numa agência hoje, amanhã eu ligo, ele não está mais aqui. Então, a gente tem bastante contato, mas nem sempre eu consigo ajudar a resolver coisas de banco. Então, eu falo, vai na agência. Ai, que legal. Parabéns. Seu trabalho é muito... e agora, É. Depois de certa idade, voltou a estudar, né? Ah, louca, né? Essa parte do seu trabalho exigiu você se especializar ou já é um sonho, um desejo? Na verdade, a gente tem que ser sincera, né? Eu nunca gostei de estudar, amor. Eu nunca gostei de estudar. Na verdade, eu queria parar de estudar na 8ª série. Terminei a 8ª série e falei, pai, deu. Já fiz ginásio, agora eu vou trabalhar, não quero mais estudar, porque eu já trabalhava. Aí meu pai falou, não, porque vai fazer até o 3º colegial. Vai fazer até o 3º colegial, porque não sei o quê. Me obrigou, eu fui empurrada. Eu estudava à noite, amor. Eu não tinha nem caderno. Eu era zoar, né? Pra marcar presença. Eu era aquele negócio assim, tá bom, vai. Faz de qualquer jeito, termina, pro seu pai não encher mais o seu saco. Foi isso. Aí quando eu terminei o 3º colegial, ele falou, então, e a faculdade? Eu falei, que faculdade, meu amor? Que faculdade? Deixa eu trabalhar em paz. E fui trabalhar. Só que logo depois eu engravidei. Aí eu tive a minha filha, aí foi toda aquela conversa que a gente teve no começo. Como eu comecei a trabalhar com financiamento imobiliário? Eu trabalhava em São Paulo, mas a vida, por isso que eu falo, a vida da gente é muito louca, né? Eu trabalhava em São Paulo, numa agência de artistas. Ui, que chique. Então, eu conheci, né? O Chorão, eu conheci a Harmonia do Samba, conheci Felipe Dilon, Giovanni. E eu estava trabalhando nesse lugar e a dona não me suportava. Pensa. E aí eu comecei a trabalhar lá, ela não gostava de mim, e eu comecei a ter uns atritos com ela, eu falei, eu não preciso disso, vou sair. Peguei e saí. Pedi a conta e fui embora. E eu trabalhava na Paulista. Saí. Quando eu saí, o diretor financeiro, que me amava, e eu amava ele, só que eu trabalhava em departamentos diferentes, mas a minha função dentro lá da agência, eu tinha que, obrigatoriamente, ter contato direto com o departamento financeiro. Então, a gente trabalhava num prédio na Radoc Lobo, e tinha uma ruinha, assim, que descia, e o financeiro não cabia mais lá, e o financeiro era numa casinha, nesse lugar. E aí, quando eu saí, ele descobriu que eu tinha saído dia 25 de janeiro, ele me ligou, que era feriado de São Paulo. Ele até já faleceu, ele era maravilhoso, eu amava ele. Aí ele me ligou e falou, Babi, o que aconteceu?
Aí eu falei, Zé, não dá, a gente não se entende, não, e pra mim não dá. Quem tem que sair sou eu, entendeu? Não, pra mim, não, eu não consigo trabalhar da forma que ela trabalha, a gente teve alguns atritos e pra mim não dá. Aí ele falou, então eu conversei com ela e você vai vir trabalhar aqui comigo. Você vai ficar aqui na casinha. Então, assim, eu tinha contato zero porque eu ficava na casinha. E aí eu voltei a trabalhar nesse lugar. Só que a Júlia, nessa época, tinha, eu acho que uns 6 anos. Uns 6, 7 anos, eu acho. E eu saía de casa às 5h30 da manhã e eu voltava às 9 horas da noite. E aí, um dia... E eu tava amando, porque eu amava trabalhar com ele. Era maravilhoso trabalhar com ele. E aí, mas é um mundo totalmente paralelo ao nosso, assim. Quando eu fui trabalhar lá, eu falei, nossa, é um mundo que a gente não conhece, né? Mas eu amava trabalhar com ele. E tinha uma amiga minha que acabou me levando para lá. A gente trabalhava em departamentos diferentes, mas ela que me levou para trabalhar lá. E eu fui trabalhar no departamento com ela. Dedé, um beijo para você, meu amor. E aí, tava muito legal. E aí, um dia, a Júlia falou para mim. Eu cheguei, eu não sei o que eu perguntei para ela e ela falou para mim, não sei, eu nem te vejo. Quebra as pernas da gente, né? Aí, sabe quando você faz aquele... Meu Deus, eu não tô vendo minha filha. Então, assim, porque eu trabalhava muito. E era muito longe. Era muito longe. Eu pegava o fretado 6 horas, 6h30, na Anchieta. Chegava lá 8h30, 8:45, para sair de lá entre 7, 7h30 e chegar 9 horas da noite em casa. Não vive. E aí, a hora que ela falou isso pra mim, eu falei, não vou ficar. Realmente, não dá pra mim ficar, não vou ficar. E aí eu conversei com ele e falei, Zé, eu sou eternamente grata, mas não dá para mim ficar. Eu preciso arrumar um emprego mais perto. Eu preciso trabalhar mais perto para ter tempo de conhecer, de ficar perto da minha filha. E aí ele entendeu tudo, eu saí. Na semana que eu saí, eu encontrei um amigo que estudou comigo e estava abrindo uma imobiliária. Não é a que você está agora? Não é, a que eu tô agora é minha. E aí ele falou pra mim, você tá trabalhando? Encontrei com ele no meu prédio, andando assim, ó, eu de bermuda, chinelo. Tinha acabado de levar ela pra escola, porque eu falei, eu vou ficar um período... Eu tinha juntado um valorzinho que eu falei, dá pra mim ficar pelo menos um pouquinho em casa pra suprir, né? Aí eu olhei a cara dele, eu falei, não. Ele falou, vai lá. Eu vou começar, eu tô abrindo uma imobiliária, eu preciso de pessoas, não sei o que, vai lá. Aí eu falei, tá bom. E eu comecei a trabalhar no site dele. Então, eu colocava os imóveis no site, a gente começou a ajeitar o site, eu comecei a dar ideias. Vamos fazer assim, por que não põe isso? Bem no comecinho. Ainda levei um monte de amiga para trabalhar comigo. Era uma secretária? Não, eu era a pessoa que cuidava do site. Ele tinha uma secretária que atendia telefone e tudo. Nada a ver. E eu sempre fui uma pessoa muito bagunceira. Eu melhorei muito, mas eu sou ainda muito bagunceira. Eu não sou aquela pessoa organizada ao extremo. Não sou, e nunca vou ser. E aprendi que eu nunca vou ser, e eu me entendo da minha bagunça. E aí, aí ele contratou uma amiga minha para ser... Eu chamei uma amiga minha para trabalhar lá, que foi para ser documentista, e ele ensinou todo o trabalho para ela. E aí, teve uma desavença em um determinado período lá, e essa minha amiga saiu. E aí ele sentou do meu lado. Foi tão engraçado, porque ele sentou e falou assim pra mim, a pessoa saiu e eu preciso de uma pessoa que eu confie, porque na documentação você sabe tudo. Então, eu sei quanto vai receber de comissão, eu sei o valor do imóvel, eu sei de documentação quanto vai se pagar. Eu sabia tudo dentro da imobiliária, eu sabia o que girava dentro da imobiliária de valor, né? E aí ele falou assim, Eu preciso de uma documentista e eu preciso de uma pessoa de confiança e eu quero que você venha trabalhar de documentista comigo. Que você saia do site e que você venha trabalhar de documentista comigo. E aí eu falei assim pra ele... e aí eu vi aquele monte de papel, aquele monte de coisa. Aí eu falei... E na época ainda era só Caixa, porque hoje eu trabalho muito com Itaú, Santander... e Caixa ainda continua trabalhando, mas na época era só Caixa. E era um tanto assim, ó, documento, para você mandar um processo para Caixa, era um tanto assim, ó, de documento. Você colocava aqueles saquinhos de pasta, às vezes nem cabia, de tanto documento que era.
E aí eu olhei aquilo e eu falei, eu agradeço, mas eu não vou, não. Não quero. Acho que a cabeça até coça. Falei, de tanto não, eu papel. não vou, eu sou toda atrapalhada, não vou me dar bem com isso. Ele não me respondeu e saiu. No dia seguinte, ele sentou na minha frente de novo e falou, eu quero você trabalhando de documentista comigo. Eu não quero você mais no site. E eu falei, eu agradeço, mas eu não quero, muito obrigado. E ele foi embora. No dia seguinte, ele falou, bom, é o seguinte, se você não vier trabalhar comigo de documentista, eu vou ter que te mandar embora. Aí eu falei, pedindo assim com amor e com jeitinho, eu vou. Eu até estava pensando. Ele me ensinou tudo. Ele me ensinou tudo. E aí eu comecei a trabalhar com documentação para a imobiliária. E aí foi indo. E eu comecei a me apaixonar, a ver as histórias, porque eu gosto, vocês percebem que eu gosto de conversar. E conhecer as histórias das pessoas, por que a pessoa estava comprando. Muita história ótima, muito drama, muita gente vendendo imóvel que perdeu parente, muita gente se separando, se matando, né? E eu comecei a me apaixonar mesmo por isso. E aí eu fui trabalhar sozinha, e aí chegou um período que eu vi que eu precisava... Na verdade, foi uma gerente da Caixa que me começou a falar umas coisas para mim e eu... Sabe cachorro? Que a pessoa fala, você fala, é mesmo? É verdade. Você acha isso mesmo? Porque durante um período eu mesmo não acreditava em mim. E ela começou a me falar umas coisas e eu... Será? E aí a Thaís, que é a minha sócia, ela me deu tipo um intimato. Nós vamos trabalhar junto, eu vou sair. E na verdade eu comecei do 0. Eu tinha um computador e só. E aí sempre trabalhando, e assim, sempre trabalhando com indicação. E aí eu comecei a fazer publicação no Face, porque na época só existia o Face. E aí achei um corretor, que esse corretor achou um cliente que é o meu primeiro cliente, que é um fofo, que até hoje também a gente tem contato. Eu fiz até umas coisas para ele há um tempo atrás, que foi aí que nós vamos chegar no direito imobiliário. E aí comecei a trabalhar. E esse cliente, esse meu cliente um dia me ligou e falou assim para mim, Bárbara, eu tô com um processo, com um problema muito sério, e ninguém consegue resolver. Já está no advogado há 3 anos. E esse advogado não consegue resolver. Posso levar para você ver? Falei. E eu, na minha ignorância, falei, se o advogado não sabe resolver, amor, quem sou eu na fila do pão? Falei, traz. E aí ele trouxe. Na verdade, assim, eu tive sorte nesse processo. E resumindo, em 20 dias eu resolvi. De 3 anos para 20 dias, né? Em 20 dias eu resolvi. E aí ele marcou, na verdade, um dia uma reunião com esse advogado, e meu celular estava assim, eu conversando com o advogado igual a você, e meu celular assim, ó. E aí eu sou muito espalhafatosa, sabe? Eu vou falando. E aí a Thaís estava sentada assim do meu lado e ele. E aí eu comecei, tá errado, você tá fazendo tudo errado. Não é assim, você não sabe trabalhar com direito com o advogado. A Thaís escrevia assim pra mim, para de gritar, você não deixa ele falar, deixa ele explicar. E eu só olhando assim, ó. Falei, você não sabe trabalhar? Direito imobiliário, você nunca vai conseguir tirar esse processo. Não é assim. E aí eu ouvi aquilo, aí eu falei, eu vou ficar quieta, eu não vou falar mais nada. E aí, quando eu resolvi, ele foi uma pessoa que ele falou assim pra mim, por que você não vai estudar? Você tá perdendo tempo. Vai estudar. Olha o que você fez. E eu pensando, amor, 40 anos nas costas, vou fazer o quê? Nunca é tarde. Imagina! E aí, conversando com a minha psicóloga, nessa questão, ela falou, olha, eu só vou te falar uma coisa. Os 40, os 50 vão chegar você estudando ou não. Você tá fazendo alguma coisa? E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu não contei pra ninguém. Ninguém. Fiz a minha inscrição. No dia de fazer o vestibular, eu falei, eu não vou contar pra ninguém, porque se eu não passar, eu não passo vergonha. Hoje é muito difícil não passar, né? Mas eu não sabia, né? Falei, se eu não passar, eu não passo vergonha, ninguém vai saber. E aí eu fiz a inscrição, fiz o vestibular, que é uma provinha para saber se... A prova é para saber se você sabe ler e escrever. É essa a prova.
Se você tá pensando em fazer uma faculdade e acha que você não vai passar no vestibular, vai lá, porque... Mamão com açúcar? É só pra saber se você sabe ler e escrever, tá? Aí eu fui, a hora que eu vi, eu falei, acho que eu tô na 3ª série. Será que... Eu levantei, pra você ter uma ideia, como imbecil a prova, eu levantei e fui lá. Falei pra mulher assim, olha, eu tô fazendo vestibular pra direito, é essa prova aqui mesmo? Aí ela, Eu falei, tá bom. Obrigado. Obrigado. Fiz a prova, passei, né? E aí, quando eu passei, foi o que eu contei. Mas eu fui totalmente desacreditada. E pensando que aquilo não era pra mim. E todo mundo sempre falou pra mim, nossa, você ia dar uma advogada? Nossa, você ia dar uma advogada? Você ia dar uma advogada? E aí fui, estudei 5 anos. Só não quer defender bandido, não né? Não quero defender bandido, não tenho esse perfil. Eu vou matar o bandido. E aí eu estudei como eu nunca estudei na minha vida. Eu não me reconhecia. Pra quem não fez empurrado, né? Eu não me reconhecia, colegial. eu não me reconhecia. Eu estudava, até as meninas mais próximas a mim, minhas amigas muito próximas, meus amigos próximos, eu falava, quem é essa pessoa? Que às vezes falava, vem aqui comer pizza. Não posso, tenho que estudar, que eu tenho prova amanhã. E assim, fui muito... Eu acho que assim, tudo é na hora certa. Você se encontrou, né? Na hora certa. E assim, a maturidade de você estudar depois de algum tempo. Eu falo para todo mundo, pensa em fazer alguma faculdade, pensa em fazer alguma coisa, não pensa, vai. Porque assim, eu estudei de manhã. De manhã, amor, só tem criança. Eu era uma das mais velhas da minha sala. Era eu e mais 2 pessoas, que é a Doris e a Carol, elas também vão assistir, que são as mais velhas. Então, assim, a gente começava a olhar as coisas, eu falava, se eu tivesse a oportunidade de só estudar. Eu tenho casa, marido, filho, cachorro, papagaio, periquito. Quando algumas meninas falam assim pra mim, eu queria trabalhar, mas a minha mãe não quer deixar, quer que eu estude. Eu falei, isso aí é o sonho de qualquer pessoa, eu falava para as meninas, aproveita a oportunidade. Porque hoje, eu terminei a faculdade, eu vou te falar, eu terminei a faculdade com glamour. Eu tenho orgulho de falar que eu acabei, que eu estudei. Mais ou menos, mas estudei. E assim, consegui conciliar, sabe? Fez bonitinho o TCC? Fiz bonitinho o TCC. Fiz TCC, sabe de quê? Violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Então, assim, é uma área que eu gosto muito. Por isso que eu penso em trabalhar na delegacia da mulher. Porque eu tenho uma gana de justiça, sabe? Eu tenho essa gana de justiça. E aí, eu fiz meu TCC sozinha. Um monte de gente comprou. Eu falei, não, eu tive minha prima que me ajudou, que me deu um puta de um auxílio para fazer, mas fiquei sábados e domingos. Né? É muito estressante. Não, menos que a OAB era impossível. E tá no processo da OAB agora, né? Menos que a OAB, impossível. Eu tô tendo crises de ansiedade que eu nunca tive. Calma. Eu tô Nada tendo, pra sempre. Mas eu tô tendo insônia, que é uma coisa que eu sempre fui uma pessoa que o meu maior hobby é dormir, amor. Eu amo dormir. Eu amo ficar lá sem fazer nada, deitar na minha cama e tirar um cochilinho. Não tenho sono. Tem noção que eu não tenho sono? As pessoas falam, você! Eu falo, eu. Que não gosta de acordar cedo. Não gosto de acordar cedo. 7 horas da manhã, eu tô assim, pé. Por quê? Porque assim, eu sei que vai mudar minha vida. Então, assim, tá sendo um processo muito estressante. Muito estressante. Ela é uma prova que, assim, os professores, eu faço cursinho, né? Porque eu acho bem possível você... É muita inteligência para quem passa sozinho. Não tenho essa inteligência. Então, eu preciso fazer cursinho. Que 60% dessa prova é o emocional. E É igual prova para dirigir. Eu acho que é até mais, sabia? Eu acho que é até bonitinho. Mais. Eu não fiquei nervosa para tirar carta. Mas para a OAB... Eu não sei te explicar, não. É coisa de gente retardada. É porque todo mundo fala OAB. Formou em advocacia, mas não tirou a OAB. O mais importante não tirou. Eu acho que a minha cobrança... porque eu quero trabalhar com direito imobiliário. Então, assim... Só que eu não consigo conciliar uma pós-graduação com estudo, porque eu estudo de domingo a domingo. Todos os dias. Eu estudo todos os dias. A minha casa parece uma favela. Porque é cartaz para todo lado, é mapa mental para todo lado. Eu tô trabalhando aqui, eu tô vendo aqui, as peças, tô vendo as coisas, porque... Pra grudar. Pra grudar. Por mais que você fale que você sabe, quando você pega e você começa a fazer, você fala, meu Deus, como é que é mesmo? Meu Deus, eu vi isso! Porque, assim, a prova teórica, a primeira fase é alternativa. Então, assim, por mais que você não lembre,
Quando você começa a ler a pergunta e você fala, nossa, eu vi isso, mas eu não tô me lembrando. Quando você vê as alternativas, você fala, é essa! Lembrei! A segunda fase é tudo dissertativa. É uma peça que você tem que fazer e 4 questões com 2 alternativas cada questão. Só que é tudo escrito. Então, ou você lembra, meu amor, ou você lembra. Não tem alternativa. São 2 fases? São 2 fases. Aí eu tô na segunda. Tá acabando. Ah, tá acabando. Quando que você faz ela? Em abril. Tá chegando. Todo dia pra mim, abril tá aqui do lado. A minha mãe fala assim, nossa, mas tá longe. Nossa, que nem carnaval, né? Ai, vem pra praia, mãe, eu tenho que estudar. Nossa, mas abril tá longe, porque ontem, deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu fiz 25 anos de casado. Ai, eu vi, parabéns. 25 anos de casada, porque as pessoas falam assim, nossa, quando eu falo que a minha filha é uma mulher, né? E às vezes eu vou em algum lugar, eu falo, então, porque, meu marido é pai dela. Aí eu falo, é pai dela. Meu marido é pai dela. Sério? Porque acho que é de outro relacionamento. Nunca, né? Assim, os relacionamentos hoje, eles são desgastados, né? Ainda mais você que engravidou cedo, passei né? tanta dificuldade. Às vezes acho, não, foi uma rebeldia, engravidou, depois casou. Aí eu acho tão engraçado. E as pessoas, às vezes, que não veem nós há muito tempo, ou com ele, ou comigo, encontram e falam, e a Babi, você tá casado com a Babi ainda? E a mesma coisa com ele. Você tá casado com o Delor ainda? Ah, mentira! E aí ontem eu fiz até uma postagem, né? Porque é uma vitória, né? E não é porque a gente tá junto, é uma vitória pessoal. Eu cresci como mulher, ele cresceu como homem. E bem casado, diga. E assim... Tem um relacionamento, né? Não é só dividir a casa. Não, e assim, não é um mar de rosas. Que eu falo, até uma amiga minha postou, ai, Babi, que lindo vocês juntos. Ai, eu lembro quando vocês começaram a namorar. Não tem nada de lindo não, amor. Queria matar ele no sábado. Fiz aniversário de casamento na terça. Sábado eu já tava querendo matar ele. Então, assim, existe briga, existe discussão, eu quero matar ele, quero tacar ele de cabeça para não sobreviver, entendeu? Mas a gente divide uma vida junto, a gente tem muita cumplicidade. E ele, nesse período, eu tenho que agradecer muito ele e minha filha. Porque, assim, eu fico muito ausente, real, oficial. Porque a minha vida é trabalhar, eu paro de trabalhar, eu sento para estudar, eu estudo até 11 e pouco da noite e eu viro madrugada, às vezes, estudando. Entendeu? Então, assim, eles estão sendo muito compreensivos. O Delor faz aniversário junto com meu pai. Na verdade, assim, meu pai faz dia 14, ele faz dia 16. E desde que eu namoro, a gente comemora os aniversários junto. Porque dia 15 de novembro é feriado. Então, a gente comemora dia 15 de novembro o aniversário dos dois. O ano passado, eu estava estudando e eu falei para ele, meu pai, vocês não vão vir? Pai, não vou. Eu tenho que estudar. Eu tô numa fase que eu não posso. É muita coisa em pouco tempo. E às vezes você vai lá, não, eu vou só para me fazer presente. E eu fico com um sentimento de culpa. Aí fica aquela cara de cachorro Não, e a minha mãe dono. fala assim, pra quem não sabe, minha mãe mora na praia. Aí minha mãe fala, estuda aqui. Eu falo, mãe, você quer enganar quem que eu vou estudar aí? E aí eu não fui. E aí eu falei pra ele, Dê, vai, pode ir, vai você e a Júlia. E eu fico aqui, porque eu fico dentro do quarto estudando. E ele não foi. E ele falou, não, eu não vou deixar você sozinha, eu vou ficar aqui com você, pode ficar estudando. Que eu vou... Então, é uma parceria, sabe? Eu tô estudando, eu tô lá, enfiada nos livros, estudando, escrevendo, ouvindo a aula, tudo. Ele vem com lanche, você não comeu. Você quer água? É nos pequenos detalhes, né? Entendeu? E eu sou uma pessoa muito bruta. Então, assim, e as minhas amigas falam, você não dá valor. Não é que eu não dou valor. Eu sou meia bruta. E eu tô vendo cada dia mais a parceria. Eu tô vendo cada dia mais... eu não conseguiria conciliar tudo se não fosse... Eu tô estudando, ele tá fazendo janta. Não, deixa que a janta eu faço, vai estudar. Que às vezes eu falo pra ele, minha aula vai começar. E eu ainda... Não, então vai estudar que eu faço a janta. Vai estudar que eu estendo a roupa. Entendeu? É o verdadeiro casamento, né? Então assim, é perfeito, é maravilhoso, não é, amor. De quem é? Não é. Mas tem, né? Nos Instagram da vida tem os casamentos de fada, né? O meu não é. O meu é tiro, porrada e bomba mesmo. Mas a gente tá. E assim, é o que a gente tava conversando ontem, né? Poucos casais passaram o que nós passamos. Eu passei coisas do arco da velha real. E muitas pessoas falariam, eu vou voltar para casa da minha mãe, meu amor. Eu vou voltar para casa da minha mãe, eu não preciso disso. E a gente enfrentou. Que eu sempre falo, eu pelo menos,
A gente não se casa para se separar, né? A gente luta pela família, luta pelo E não é qualquer dificuldade, sabe? Eu casei numa época que eu não tinha bicicleta, como eu falei para vocês. A gente não tinha bicicleta, entendeu? Então, assim, eu saí do conforto da casa da minha mãe e do meu pai. Eu morei com a minha sogra 1 ano e meio. E fui morar com a minha sogra. Saí da casa da minha sogra para morar num apartamento que eu não tinha nada. Eu tinha uma geladeira que era um isopor. Não, amor. Não, isso aí era chique. Eu tinha um isopor. 2 pratos, 2 copos, 2 garfos, 2 facas. As meninas que iam na minha casa falavam, vai, eu vou lá. Eu falava, leva seu copo, seu prato, seu garfo, senão você não come. Vamos pensar pelo lado positivo, não dava louça, né? Não tinha, sempre tudo em ordem. Maravilhoso. Então, assim, muita gente não passaria o que eu passei. Dificuldade financeira mesmo, sabe? De pagar aluguel, de contar moedinha. Eu falo, e agora? Como é que a gente vai fazer? Vai comprar o quê para comer? Arroz, feijão e vinagre é uma delícia. Já comeu? Bom, gostou. Arroz, feijão e queijo ralado, também é gostoso. Então, assim, eu precisava, porque era o que eu queria ter a minha família. Então, qualquer dificuldadezinha, eu vou voltar para casa? Não vou, entendeu? Vou enfrentar. Eu acho assim, enquanto existe amor, que todo mundo fala assim, até o dinheiro acabar, o amor acaba. Não. Se você realmente quer estar do lado da pessoa, e hoje em dia, o que eu vejo, até namoro. Encheu meu saco. A minha filha fala, muito emocionado. Não tá muito emocionado, não quero, muito emocionado. Esse aí é muito emocionado. Entendeu? Aí eu olho e falo, meu, que é isso? Que eu tenho 98 anos, amor. Eu tenho 98 anos. Eu falo, meu Deus. Então, assim, sabe? Às vezes não quer enfrentar. Eu vejo hoje essa juventude que não quer enfrentar as dificuldades. Às vezes eu conto, as pessoas falam, Deus me livre. Então, assim, mas qual era o seu propósito? Era ter uma família? Uma família. É construir junto uma vida? Eu construí junto uma vida. E assim, muitos amigos meus que passaram... Eu tinha amigos meus que me ligavam e falavam assim... E aí, vamos comer uma pizza? Aí eu falava, cara, desculpa. E eu era a única da minha turma que tinha filho. Né? Então, eu falava assim, não, gente, obrigado... eu não vou, vocês podem ir, eu não vou, vai lá. Meu, dava 1 hora, eles estavam na minha casa com as pizzas. Não, você não vai, então a gente vai vir aqui. Então, não, a gente não vai ficar separado. E somos amigos até hoje. São meus amigos até hoje, entendeu? De falar assim, vamos em tal lugar? Aí eu falo, não, cara, tá um frio, tá garoando, a Júlia dormiu. Eu não vou tirar ela do berço nessa garoa pra sair. Não, então nós vamos pra aí. Amigos de verdade, né? Porque e são depois meus que amigos, vira mãe, você acaba... E são meus amigos até hoje. E o que eu ouço de muitas amigas minhas é, depois que eu fui mãe, todo mundo se afastou de mim. Meus amigos todos se afastaram. E os meus amigos, não. E são meus amigos da escola. São meus amigos da escola. E são meus amigos até hoje. Amigo mesmo. Eu tenho um amigo nosso que hoje mora em Curitiba e a gente se fala. Eu falo pra ele, quando você vier pra cá, fala que a gente vai se ver. A minha amiga, uma amigona minha que mora em Florianópolis, eu fui pra lá pra vê-la. Eu fui de surpresa no aniversário dela pra fazer surpresa pra ela. E ela, quando ela vem, a gente se ajeita. Tô indo, mas vou ficar 1 dia e meio. Não, beleza, vamos se ajeitar pra gente se ver. Né, Marisa? Você também vai ver esse vídeo. E assim, não tem distância. A gente se fala sempre. Quase toda semana a gente está conversando. Então eu tenho muita amiga assim. Principalmente minhas amigas de infância, de adolescência. Às vezes a gente não se fala todo dia. Mas quando se vê, parece que falou ontem. Não Isso falta é uma verdadeira amizade. Eu falei, gente, como que a gente às vezes fica anos sem se ver. E como que tem assunto? Exatamente. Tem assunto. E eles, assim, eu lembro quando eu fiquei grávida, eu contei pra minha mãe e pro meu pai, no mesmo dia que eu soube, e eles foram os primeiros a saber. Eles foram os primeiros. A gente se reuniu e eu contei pra eles foram os primeiros a saber que eu tava grávida. Na verdade, a Marisa foi a primeira pessoa a saber, porque eu já desconfiava que eu tava grávida, porque a irmã dela tava grávida de 6 meses, e aí a gente fazia curso de computação na SOS Computadores. E aí a gente tava fazendo o curso, e toda hora eu falava, professor, eu preciso fazer xixi. De novo, Babi? Eu falava, professor, de novo.
E aí, uma hora, eu pedi pra ir no banheiro. Quando eu voltei, ela tava do meu lado. Ela falou, a Mônica tava assim, quando ela descobriu que tava grávida da Juliana. Mas, Bi, você não tá grávida? Falei, será? Falei, meu Deus do céu. Será que eu tô grávida? E aí, eu fiz o exame e a gente abriu na casa dela. O exame. A gente abriu na casa dela com ela. E aí, ela foi a primeira pessoa a saber que eu tava grávida. Na verdade, eu já sabia, né? E qual foi a sua sensação quando descobriu que estava grávida? Menina, foi uma coisa louca. Que idade você tinha mesmo? 19. 19 pra 20. Eu tinha acabado de fazer 20. Porque eu descobri que eu fiz 20 em agosto e descobri que eu tava grávida dia 11 de setembro. É muito jovem. É. E nem uma pipoca no bolso, né? Eu lembro que aconteceu, né? O tico-tico na butuco. E aí eu peguei e falei, acho que eu tô grávida. Aí ele, você tá louca? Eu falei, mas sabe quando você fala? Vamos pro universo. Quando? A gente que é mulher sabe, assim, Não, amor, depois do tchaca na buchaca. Então, depois. eu falei, nossa, corre o risco de eu ficar grávida. Nem pensei nisso. Não, eu pensei. Nem pensei nisso. Eu falei, nossa, me deu uma sensação estranha. Será que eu tô grávida? Aí ele, você tá louca? Passou. A minha menstruação tinha que descer dia 11 de setembro. Até isso, você lembra? Dia 11 de setembro não me desceu. Dia 12 eu fui fazer o exame. Aí aí eu falei pra ele, olha, não me desceu, eu tô muito estranha e eu acho que eu tô grávida. Aí ele, pelo amor de Deus, sua mãe vai me matar, porque minha mãe é muito brava. Sua mãe vai me matar. Aí eu falei, mas eu acho, vamos fazer o exame. E nesse período era o xixi. E aí ela já tinha falado pra mim, nossa, e a irmã dela tava grávida de 6 meses. Aí ela falou, nossa, a Mônica, quando descobriu que tava grávida, tava igual a você, toda hora você vai fazer xixi, meu. Toda hora você levanta e atrapalha a aula pra fazer xixi. E eu andando de moto pra cima e pra baixo. Porque o namorado dela, que é marido dela hoje também, e o dele, o meu marido, eles tinham moto. Então a gente saía do trabalho, ia direto pra SOS Computadores, que era ali na Lucas, onde é o Itoshi. Sim. Era ali. E eles iam buscar a gente 11 horas da noite, de moto. Eu peguei, aí eu fui fazer o exame 5 horas da manhã. Eu acordar 5 horas da manhã, meu pai olhou e falou, onde você vai 5 horas da manhã? Eu trabalhava no shopping. Aí eu falei, menino, vai ter vitrine? Eles me mandaram até lá 7 horas da manhã? Aí meu pai, tá. É de sangue? Fiz o de sangue direto. Na época, acho que nem existia muito de potinho, farmácia. Nem existia muito de farmácia. Aí fui no laboratório. Porque se você fizesse o exame até às 6 da manhã, você pegava o resultado no mesmo dia. Pra você ter uma ideia, como eu sabia que eu tava grávida, eu fiz o exame e fui trabalhar. 5 horas da tarde, o exame estava pronto, o Taylor saiu do trabalho, pegou e colocou aqui no bolso de uma jaqueta. Ele foi me buscar no ponto. Aí ele falou, vamos pra minha casa, eu vou tomar banho, e a gente vai pra sua casa, e depois a gente abre lá na Marisa. Aí eu falei, beleza. Amor, eu já sabia. Ele foi tomar banho, jantar, o exame fechado. Ele foi tomar banho, jantar, eu fui pra minha casa, tomei banho, jantei, o exame fechado. Quando a gente tava passando pela praça, aí ele falou, vamos abrir. Aí eu falei, abre. Aí eu abri. Aí hoje parece que eles contam um negócio lá. Na minha época estava escrito positivo, grávida. Na minha época, hoje tem uma contagem que não tá grávida de tanto a tanto, tá grávida de tanto a tanto. No meu era só grávida. O meu era presente e ausente. Então, o meu era grávida. Aí eu peguei e abri o exame. Aí eu peguei e fiz assim, não te falei que eu tô grávida? E aí eu fiquei só esperando a reação dele. Porque eu falei, se ele falar de eu tirar, se ele falar que não quer, não sei o que, eu vou largar ele aqui agora e vou embora. E nunca mais olho na cara dele. A primeira palavra dele foi, a sua mãe vai me matar. A primeira palavra dele foi essa. Aí, vamos lá pra casa da Marisa. Aí a Marisa, Babi, como é que nós vamos fazer? Não sei o quê, que loucura. Eu falei, preciso contar pra minha mãe. Preciso contar pra minha mãe, não vou esconder, não vou esperar, porque o meu pavor era fazer pré-natal, porque eu sempre fui muito responsável. Aí eu falei, preciso fazer pré-natal, preciso começar a cuidar do nenê. Eu nem sei de quanto tempo eu tô grávida. Aí, demorei 2 dias pra contar pra minha mãe, me preparando psicologicamente. Aí eu pensei, vou contar pro meu pai, porque meu pai é mais escolar, né? Aí eu falei, vou contar pro meu pai, minha mãe tá sabendo disso agora. Vou contar pro meu pai, e meu pai conta pra minha mãe. Aí eu falei, ela vai ficar mais brava. É melhor eu contar mesmo pra minha mãe. Menina, e mãe sente, né? Mãe é uma coisa de louco.
Aí, no dia que nós combinamos de contar, fomos pra minha casa. Na minha casa, na época, tinha aqueles telefone, porque não existia celular. E lembra de um fio enorme que você andava com o telefone na mão, assim? Tinha aquele fio. Ele tava comendo o fio de telefone. Eu falei, você vai comer o fio de telefone, criatura. Mas você vai quebrar. De tão nervoso que ele tava. A minha mãe tava no quarto e meu pai tava na sala. E aí eu falei, a gente queria conversar com vocês. O meu pai achou que eu ia ficar noiva. Aí meu pai falou assim, falou pra minha mãe, Tânia, vem aqui que eles querem conversar com a gente. Aí a minha mãe, fala daí que eu tô ouvindo. Aí eu falei, não, mãe, é pra você vir aqui. Eu não sei que cara que eu tava. Não sei que fisionomia. Acho que eu tava tão apavorada que a minha mãe tinha uma sala de jantar, era assim, a sala de jantar, e o sofá ficava aqui. O meu pai tava deitado no sofá, ela veio do corredor. E eu tava sentada na mesa de jantar. Menina, aí ela falou, fala. Aí eu. Sabe quando você. Eu não falava. Ela bateu assim a mão na mesa, ela se ergueu assim, ela ficou de cara comigo assim, ela falou, você tá grávida, né? Acho que na hora a gente vai. Menina, eu comecei a chorar e me tranquei dentro do banheiro. Aí meu pai ficava, filha, abre a porta. A gente tá aqui. Eu chorei. Eu falo, foi o pior dia da minha vida. Foi o pior dia da minha vida contar para meus pais que eu tava grávida. Porque, assim, eu acho que a decepção... E eu sempre fui aquela filha que eu sentava para almoçar e falava, mãe, você não sabe. Mãe, você não sabe quem tava na minha sala hoje, o fulano. Mãe, ele é um gato, porque eu vou pegar ele. Porque sempre. Então, eu sempre contei, eu sempre fui muito aberta. Não, a minha mãe nunca foi muito amiga, não. A minha mãe... pra contar que vai pegar... Eu que saía falando. A minha mãe... Eu não falava isso pra minha mãe. Eu falava. A minha mãe sabia todos os meninos que eu gostava, a minha mãe sabia... Mas não porque tinha uma amizade, porque a minha mãe sempre foi muito fechada. Mas a minha mãe, ela ouvia. Ela ouvia. E meu pai... A minha mãe trabalhava na PM. Então, a minha mãe conhecia a escola inteira. Então, quando eu falava... E meu pai falava que a gente só ia namorar com 15 anos. E eu comecei a namorar com 14. E aí, eles já sabiam. Porque a escola inteira sabia, né, meu amor? Ele estava na minha sala, você estava atrás de mim. E aí, ela fazia que não sabia. E aí, eu falava. E a minha irmã mais velha, a Dani, sempre foi calada. Então, a minha mãe falava assim, que se acontecer alguma coisa, a Babi, ela é tão espertona. A espertona que engravidou. A bocão que engravidou. E aí, foi muito ruim. Foi uma sensação muito ruim contar que eu estava grávida, que eu tinha engravidado. Até porque eu queria curtir a vida, né? E aí, a partir do momento que eu estou grávida, baixou a mulher de 98 anos em mim. Eu virei a pessoa mais chata do mundo. A minha gravidez, eu só engordei 12 quilos e eu só comia verdura, legumes e fruta. Olha, pra quem gosta de um McDonald's. E hoje tá com colesterol alto. Eu tô com colesterol alto. Pra quem gosta de um McDonald's, pra quem gosta de besteira, odeio arroz e feijão. Se eu tivesse saúde, eu comeria hambúrguer todos os dias. Eu não suporto. Eu não suporto comer arroz e feijão. Arroz e feijão? Arroz, feijão, bife, arroz, feijão e carne. Não gosto. Gosto de lanche. Tanto que a Thaís... que eu ouço falar que não gosta de arroz e feijão. Tanto que a Thaís é outra velha de 95 anos. Porque a gente sai... E aí nós vamos visitar cliente, alguma coisa assim, e aí fala assim, vamos comer? Aí eu falo, vamos comer o Mac? Ela, quero comer comida. Aí eu falo, que inferno, que essa cara quer comer comida, véia. E eu falo que ela tem 98, porque é ela que me força a comer mais comida. Porque se eu tô na rua, que comida, amor? Comida você tem dentro de casa. E não come? Como, né? Quando que você tá dentro de casa? Não, como, né? Agora eu tô ficando mais, porque eu tô trabalhando em casa. Então, eu fico mais em casa agora. Mas assim, tem uma tapioquinha... Tem um hambúrguerzinho, tem uma pizzinha. Quem come arroz e feijão, gente? Quem que gosta de arroz e feijão? Eu gosto das suas comidas. Tem dia que eu salivo com arroz e feijão. Eu gosto das suas comidas. Eu gosto das suas comidas. É que é muito frango, né? Você vai criar pena um dia. É muito frango. Eu vou fazer agachamento, vou botar. Mas agora eu também tô comendo muito frango, a carne tá cara, né? Tá cara, então, a gente tá comendo muito frango. Mas assim... Quando vem ensinando na dieta, pode variar... Peixe, carne vermelha magra. Falei, mas eu vou ficar com frango mesmo. Eu vou te falar. Por isso que eu te falo que você é meu orgulho. Eu jamais teria essa disciplina. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto da comida. Onde que eu gasto meu dinheiro? Comida. Não, eu também gosto de comer. Eu gosto muito de comer. Agora que eu não tô pra competir,
Ai, eu sou feliz. Gente, eu gosto muito de comer. Quer me convidar? Não me convida pra balada, me convida pra ir no restaurante. A gente tava conversando isso com uma amiga minha ontem, Inês, que também vai assistir o podcast. Tava falando ontem pra ela. Você me ligar 11 horas da noite e falar, puta, Babi, tem uma balada, que não sei o quê, vai tocar um putz-putz. Eu falo, juro, eu tô de pijama. Não vou. Se você me ligar às 11 horas da noite e falar, cara, abri um restaurante, amor, eu tô pronta em 3 minutos. Não, eu gosto de comer. Eu gosto de treinar, mas agora eu treino, tipo assim, eu tô comendo muito, então eu preciso treinar pra compensar. Mas você tem essa disciplina, né? Mas eu não tenho. Mas quando aí o bicho pega que eu não posso comer, aí também... Mas você sabe aí que vai na base do frango. Eu tenho uma coisa que é assim, quando eu tenho um problema, a primeira coisa que acaba é meu apetite. O meu apetite aumenta. Então, as meninas falam, nossa, quando eu tô com alguma coisa eu ando muito ansiosa por causa da prova, tudo. Eu passo dia, eu não tenho fome. Eu não tenho fome. Parece que eu não consigo comer. Então, assim, qualquer coisa que abale meu emocional, a primeira coisa que me corta é a fome. Não, meu é a fome. Parece eu que acho que é... Então, eu não. Sentir alguma coisa. As meninas falam, nossa, deixa eu como as paredes. Toda hora eu tô mastigando. Então, a primeira coisa que me corta é você é muito fina. Por isso que eu acho que eu não engordo tanto. Perdi o apetite. Então, a primeira coisa... teve um dia que no dia que eu cheguei da prova, a prova começa a 1h. E aí, meio-dia eu já tava lá, porque medo de trânsito, tudo, eu fui cedo. Eu não almocei. Eu comi uma besteirinha, tomei um bom café da manhã, mas não almocei. Levei uma maçã pra comer e só. Eu comi a maçã na hora da prova, né? Fui fazendo a prova e fui comendo essa maçã, porque eu tava me dando até tontura. E não comi mais nada. Dormi sem comer. E não tenho fome. Não é que eu não como porque eu quero me segurar, porque eu acho que eu tô acima do peso, porque eu já tô, né? Nossa, tá obesa. Amor. Mas tô nem aí. Que eu tô acima do peso. Tô nem aí. Até parece. Foda-se que eu tô acima do peso. Tô nem aí. Mas, assim, eu não comi nada. E eu não tenho fome. Às vezes eu falo, eu sou uma vaca leiteira, porque eu amo leite. Eu amo leite. E às vezes eu falo assim, vou tomar um leite pra mim dormir, porque eu não comi nada. Que eu me lembro que eu não comi nada. Porque a primeira coisa que acaba é a minha fome. E assim, mas se eu tô de boa, amor, eu como tudo que você possa imaginar. Você falou, você come alguma coisa? Só não como pedra. O resto eu como tudo. Mas quando eu tô com o meu emocional abalado... Perde o apetite. Inveja. E eu não tenho esse negócio de todo mundo falar, eu fico assim, eu tenho dermatite de contato. E eu sempre tive minha dermatite na minha mão. A minha mão, ela fica em carne viva. Nossa. Ela fica em carne... Só que agora o meu pescoço. O meu pescoço, ele tinha umas manchas assim, ó. Tanto que a menina que foi fazer a prova comigo, ela tava atrás de mim, ela falou assim, e você tem que aprender o cabelo. Quando você vai fazer a prova do OAB. Se você tem cabelo embaixo do queixo, obrigatoriamente você tem que prender. E aí eu tava com o cabelo bem comprido, e o meu cabelo tava... E eu não gosto de cabelo comprido. Eu gosto de cabelo curto. E eu tava com o cabelo comprido mesmo porque o meu pescoço tava muito feio. E eu tava com vergonha mesmo de mostrar, de ficar com o cabelo curto e aparecer o meu pescoço. E aí eu fui de cabelo solto. Eu falei, puta, que vou ter que prender o cabelo. E eu peguei e não prendi, eu só pus ele atrás da orelha, assim, ó. E aí o fiscal, eles passam, né, verificando. Aí a moça falou, a senhora, por favor, podia prender o cabelo? Aí eu falei, inferno. A hora que eu prendi o cabelo, a menina estava atrás de mim e falou, nossa, olha como tá seu pescoço. Meu pescoço inteiro manchado, inteiro. Nervosismo. Mas assim, uns vergão nele inteiro. Até aqui embaixo, assim, ó. Aí eu falei, ela falou, é nervoso, né? Eu falei, E a minha mão intacta. Minha mão intacta. Não tive problema, mas o meu pescoço ficou horroroso. Então, assim, eu tenho esses sintomas de ansiedade. Eu ponho pra fora dessa forma. Porque eu sou uma pessoa que eu falo bastante, mas eu sou muito reservada na minha vida. Então, assim, meus problemas, as minhas angústias, eu sou muito difícil de pôr pra fora. E eu acho que eu vou trazer... Pra que eu vou te falar? Você vai resolver pra mim? Não. Eu só vou encher a sua cabeça. Vou ficar... Então, eu prefiro não falar. Mas ao mesmo pra quem tempo, falar, porque isso vai te Então, ao mesmo tempo que eu ouço, põe pra fora, você desabafa, eu não consigo. Então, eu acho que a forma de pôr pra fora é na minha dermatite que ela sai.
Porque eu prefiro, não sei, é da minha personalidade, eu acabo não falando das minhas angústias, dos meus medos, dos meus nervosismos, das minhas frustrações, eu acabo guardando. E você viu que não tá dando certo, né? E é difícil, porque às vezes às vezes eu tenho vontade, que nem essa sensação, eu tô tendo sensações que eu nunca tive. E às vezes para mim mesma eu falo, nossa, eu já passei tanta coisa na minha vida, eu já passei situações tão difíceis mesmo, sabe? De você falar, cara, o que eu vou fazer? E eu nunca tive esses sintomas. E a FGV tá acabando com a minha saúde mental. E eu não sei. E assim, eu acho que a maturidade do que eu falo para as meninas que estudam comigo, eu falo, vocês têm a vida toda pela frente. E eu talvez acho que eu não tenha. E tenho. Tem sim. Né? Mas o meu subconsciente talvez fale, é agora, você tem que fazer isso agora. Você tem que passar agora. Não, né? Não precisa. E essas sensações vêm. Elas andam vindo e eu falo, gente, o que é isso? Você não demorou para estudar? Anos, e agora né? tá tirando OB, cara. Não, e assim... Se não vier esse ano, vai vir. Não, aí. Eu tenho uma professora que eu amo ela de paixão. E ela sempre falou pra gente, não é uma prova que te define. Não é uma prova que vai falar que você é inteligente ou você não é inteligente. Não é essa prova que vai definir vocês. Ela fala, eu prestei 3 vezes. Eu prestei 3 vezes. E eu não passava. Ela contou pra gente na sala de aula que quando ela foi prestar, quando ela passou, que ela foi prestar, a mãe dela depois contou pra ela que o pai dela deixou ela no local de prova e o pai dela voltou pra casa chorando. Falou, eu não aguento mais ver essa menina estudar. Ai. Porque ela só estuda e ela não consegue passar. E ela sabia, ela identificava que o problema dela era o nervosismo. Eu tô fazendo a repescagem, né? Porque eu já prestei a segunda fase em dezembro e não passei. Por 0,80. Você resolveu em 20 dias um processo que levou... Que um advogado não resolveu em 3 então, anos. Aí eu sua. trago essas coisas pra minha cabeça, sabe? E não foi só esse cliente. Tantos outros falaram pra mim, por que você não vai trabalhar com isso? Você gosta tanto, você entende tanto. Foi tanto... Na verdade, eu fui estudar de clientes Sim. falando pra mim que eu tinha que me aperfeiçoalizar nisso. Que você já sabia. Nisso. Porque, assim, eu tive um processo em Santo André que eu peguei o prédio para fazer e a consultora faliu. E aí eu peguei os processos e todos eles conversando comigo, não, eu quero que você faça, só que eu não sou advogada. Então, eu tenho uma parceria com um advogado, passei todos para ele fazer e eu poderia fazer se eu já fosse advogada. Então, essas coisas foram me falando, cara, por que você não vai estudar? Cara, por que você não vai fazer? Você já está no ramo, você já está no meio. Inventário. Eu tenho um processo que eu pego o processo, o cliente fala, olha, eu quero vender a casa, estou aqui com tudo, tenho o comprador, mas não fiz o inventário. Relaxa. Eu não posso fazer, porque eu ainda não sou advogada. Então, assim, tudo isso foi trazendo para mim, Deus foi mostrando as possibilidades de você falar, vai estudar. Vai estudar. Vai estudar. Tá acabando. Ai, se Deus quiser, tá acabando. Amém. Ai. Tá acabando. Mas é duro, viu, gente? Olha, não é fácil não essa vida, viu, doida? Não é fácil, não. Linda. Ai, meu Deus. Eu tô tão orgulhosa de estar aqui. Deixa eu falar uma coisa, só para encerrar. Eu tô tão orgulhosa de estar aqui, porque, assim, a Flaviane, ela é um exemplo de vida. É verdade. Ela é uma pessoa que, assim, eu não conhecia ela. Eu sou cara de pau, né, gente? Eu sou muito cara de pau. Eu não conhecia ela e eu via ela fazendo os exercícios, eu ficava assim, ó. Um tico desse tamanho. Eu falava, gente, olha essa menina. Olha essa menina. E eu passava pra ela e falava, você é meu orgulho, viu? Eu olho pra você e falo, eu tenho que fazer academia. Você é meu orgulho, viu? Não foi? Foi assim que a gente se chama de orgulho até hoje. Até hoje ela é meu orgulho. E eu tô muito feliz desse novo desafio. Tô muito feliz de ser a primeira convidada. Tô muito feliz desse projeto. Esse projeto vai longe. Eu já falei pra ela que o que ela precisar, eu estou aqui pra ajudar. E agora, sabendo da sua história mais a fundo, você é meu orgulho. Você sabe disso? Sua linda. Não, você é meu orgulho. Pela pessoa, pela sua história de vida, pela sua dedicação, pelo seu foco. Porque olha que bicha focada, viu? Sim. Pensa na moça focada. Amor, nossa senhora, pensa na moça focada. Mas cada um com seu foco. Seu foco é os estudos, né? Não, mas você é muito mais focada, eu acho. Não, cada um tem o seu fardo para carregar. Então, a gente foca no que é mais importante. Aquele negócio de ficar sem beber água. Pelo amor de Deus. Ficar pelado na frente de 500 pessoas. Sai fora.
foram. A gente não Apesar que percebe. assim, ó, eu ficar pelada na frente dos outros é uma coisa, né, amor? A Flaviane é outra, Não, né? não. Mas a gente não para nesses... Não pensa Nem pensa, né? Não pensa no vulgar. Que você tá, tipo, de biquíni só. Não, mas eu acho que você A não gente- pensa no processo. A gente só pensa no processo. Nossa, não tá aparecendo tal músculo. Tem gordura aqui ainda. A gente não pensa no vulgar, na exposição. Não, eu acho que você pensa no processo. Eu vou fazer eu preciso passar por tudo isso, porque o foco é esse. Porque se eu tivesse pensado, eu não tinha feito direito para prestar o AB. Eu tinha feito educação física. Porque você não pensa. Não pensa. Você só pensa quando você... Eu lembro de um professor falando pra gente no primeiro semestre. A OAB tem data e hora. Começa a estudar. Aí você fala, amor, eu tenho 5 anos. Começar a estudar, tá louco? E quando você chega, você fala, meu Deus, se eu tivesse estudado um pouquinho por dia, uma matéria por dia, porque a primeira fase são 17 matérias que você tem que estudar de uma vez. Então, se você tivesse estudado, porque você não pensa no processo. Quando chega, você fala, hã? A OAB tem que prestar? Como assim? E aí você tem que estudar 17 matérias. Então, assim, é o seu processo. Sim, é. Você pensa que você tem que subir lá toda gostosona, maravilhosa, e fazer aquelas poses chiquérrima. Mas tem um processo para chegar. Mas tem um processo para chegar. Mas você foca lá. Porque se você foca, você vai ficar pelada, que você vai ficar sem beber água, que você vai ficar sem comer. Desiste. Porque eu só penso naquilo quando eu vejo, né? Eu não penso no seu processo de chegar e ficar no palco. Eu penso que você tá pelada na frente de todo mundo, que você tá sem beber água, que você tá sem comer. Eu só penso nisso. Aí eu falo, precisa ter foco. Mas uma coisa muito legal. É muito legal. Não, eu vejo o seu brilho. Quando você tá, tipo, na reta final, sabe? Do seu, a última semana, tipo, tá acabando. Eu vejo o seu brilho. Esse sofrimento tá acabando e vai chegar a hora mais legal. Que a gente... É na última semana que transforma tudo. Eu vejo o seu brilho. Muito legal. Então, mas eu vejo o seu brilho. E o seu corpo é impressionante como ele muda. Em pouco tempo. Passando fome, né? Qualquer um muda. Deus, eu prefiro ser gordinho. Babi, obrigada, viu? De ter nada, aceitado o amor. meu convite. Foi um prazer imenso. Eu tô aqui sempre, se precisar. E espero que você goste da torta que eu fiz eu de vou, fubá. agora a gente vai comer, tá? Fiz especialmente pra você. Ai, que linda! Obrigada, amor. Viu? Obrigado, gente. Deixa eu deixar minhas redes sociais. Pode deixar. Bárbara Documentista no Instagram e no Facebook. Babi Malavase no Instagram e no Facebook. Me segue lá. Que eu dou várias dicas de documentação. E também obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. E FafaCast também. FafaCast. E também quero agradecer a oportunidade de estar aqui gravando o meu programa no estúdio da Foz TV. Fica aqui no Ruge Ramos. Aqui é um espaço onde você pode gravar o seu programa também, igual o meu. Tem uma infraestrutura muito bacana. Tem mesmo, gente, muito legal. Muito equipamento. Venha conhecer, fazer uma visita, que você vai gostar. Obrigada pela oportunidade. E para esse projeto dar certo, eu preciso dar resultado, gente. Então, espalha os meus vídeos para todo mundo, curta e compartilha. Vem fazer parte do meu projeto, vem me apoiar, vem me patrocinar, que vai ser muito bem-vinda. Beijo.